Papo Cabeça. Vamos falar sobre um tema muito importante e atual. Como fortalecer o vínculo e o relacionamento com os filhos. É exatamente esse o coração dessa conversa. E para falar sobre isso, eu tenho o prazer e a honra de receber o Dr. Vimer Botura, que é psiquiatra especialista no assunto. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Dr. Vimer, muito obrigado pela sua participação. Estou feliz de você estar aqui junto com a gente para falar de um tema tão importante. É um prazer estar aqui com você, Fernando. Fico feliz em poder participar dessa conversa nossa aqui. Bom, a gente sabe que a comunicação, com os filhos é um dos pilares fundamentais da educação. A gente sabe que a comunicação não acontece só do que a gente fala, do que a gente escreve. Tem aquela comunicação não verbal também que muitas vezes é poderosíssima, né? Mas muitos pais, principalmente no mundo moderno, sentem dificuldade de saber quando e como abordar alguns temas. Muitos pais sentem culpa, porque às vezes precisam se dedicar muito ao trabalho ou muito às demandas do mundo atual. Qual é, na verdade, o papel dessa comunicação e como desenvolvê-la de uma maneira realmente impactante? É muito interessante. Eu acredito baseado em ciência, informações importantes de outros pesquisadores significativos, que a maioria dos nossos problemas é consequência de frutos de erros de comunicação. Os pais se comunicam sempre, historicamente, quando eu falo isso aqui, era muito pior no passado. Os pais se comunicam com a criança como se ela fosse um adulto em miniatura. Ou seja, não compreende que a capacidade de compreensão de informação na infância, desde o nascimento, nesse processo todo, a capacidade era muito baixa de uma comunicação verbal. Mas a criança tinha como um bicho que a capacidade de comunicação está ligada à entonação de voz, ao não verbal, ao cheiro, aos ruídos. Tudo isso é informação. Tem uma máxima dos criadores da teoria da comunicação, que são Paul Watzlawick, Bevan, que trabalhava em Palo Alto, na Califórnia. Eles criaram essa teoria de comunicação e diziam o seguinte: é impossível não se comunicar. A indiferença é uma comunicação. A ausência é um comunicado. A não resposta é um comunicado. Então a gente está sempre se comunicando. Só que nós não percebemos isso, acreditamos só nas palavras. Então o que acontece? Uma criança recém-nata, ela é sensível ao cheiro. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu tinha amigos e amigas que amamentavam fumando, por exemplo, né? Porque naquela época se fumar era... Então as pessoas amamentavam, aquilo era uma agressão para a criança. Os pais não imaginavam que aquele ato era uma agressão, não entendiam isso. Então assim, muitas agressões acontecem sem que haja intenção. Os pais não se comunicam de forma errada com a criança porque querem prejudicá-la. Se comunicam porque nunca foram treinados para exercício da paternidade. A gente é treinado para ser médico, para ser jornalista, para ser cabeleireiro, carpinteiro, mas nunca fomos treinados para a coisa mais importante na vida de quem tem filhos e a coisa mais difícil na vida de quem tem filhos, que é na relação pais-filhos. Então a gente desenvolve hoje essa ideia de treinar pais. Por quê? Porque o conhecimento da neurociência, que nos últimos 40 anos evoluiu muito, os conhecimentos da psicologia e das ciências sociais e das teorias de comunicação já nos dão substratos consistentes para passar informações para os pais. Como se relacionar com os filhos para criar pessoas mais saudáveis e bons cidadãos. Agora sim, na minha cabeça vem o desafio do mundo moderno, né? Com rede social, uma vida corrida, agenda lotada. Como os pais podem, na verdade, criar dentro desse ambiente que tecnicamente nos parece inóspito uma comunicação saudável com seus filhos? Porque a comunicação, isso é muito importante, a comunicação se deve fundamentalmente a uma coisa chamada atenção concentrada. O que é atenção concentrada? É o ato de eu pensar sobre o que o outro me emite.
ou me fala, ou me diz, ou manifesta. Quando eu penso sobre isso, eu estou dizendo para aquela pessoa que você é importante, você é interessante, você é inteligente, sem dar elogio. Quando um pai ouve o filho e pensa sobre o que o filho diz, observa e pensa sobre aquilo, ele está dando o que o filho precisa. A gente fala em tempo juntos, mas isso é muito importante. O tempo juntos precisa ter qualidade desse tempo. E muitas vezes estão juntos o tempo todo, controlando, não ouvindo, dando saques, que eu vou falar aqui do treino do fesquebol, dando aces para a criança responder que ela não vai responder. Então o que acontece? Não é o tempo, é a qualidade do tempo. E às vezes muitas vezes o tempo curto, bem aplicado, vale muito mais que o tempo todo. Até porque tem uma coisa importante, a criança também quer ficar sozinha. Quando ela sente que os pais a validam, que os pais a percebem, ela sossegue e fala, eu também quero ficar no meu universo, numa boa. Então não é o tempo junto. Às vezes a criança exige tempo porque ela sente que não tem qualidade. Uma reflexão e tanto, hein, doutor? Sim, a gente está falando aqui, eu entendo o seguinte, dentro dessa teoria, as 3 maiores descobertas da ciência ao longo do tempo que mais mudaram o mundo foram: primeiro, a descoberta da paternidade. A sociedade era nômade, não tinha família, não tinha propriedade, não tinha exército, não tinha nada disso. Quando alguém descobriu a paternidade, começou a criar a família, ali começou a criar a propriedade, a necessidade de proteção da propriedade, foi criando o grupo, a família, e foi criando então toda a estrutura social que vivemos hoje, a agricultura localizada, a cerca. Então foi tudo quando se descobriu a paternidade. A segunda descoberta vem da época de Freud, da psicologia, quando descobre o significado da paternidade, que é o seguinte: quando os pais, o Freud começa a falar da teoria do desenvolvimento, da relação pais-filhos, ele começa a mostrar que a paternidade interfere fundamentalmente no desenvolvimento das pessoas. O que ocorre nos primeiros anos é o que determina o resto da vida da pessoa. Isso é fundamental. E a terceira descoberta mais importante está acontecendo agora no mundo, nos últimos 50 anos, que é a descoberta do como exercer a paternidade, que é a neurociência, a psicologia, as novas ciências que estão mostrando como se faz isso. Bom, quando a gente fala em educação, a gente imagina muito o que tradicionalmente tem sido feito, né? Então, assim, os pais podem trabalhar com punição e recompensa. Fez errado, é castigo. No passado, batia. Hoje em dia não bate, mas batia. Deixa ele trancado no quarto ou tira coisas que são prazerosas. Ou então se recompensa com elogio, com presentes, com algumas mordomias a mais, tentando laurear aquele bem feito que a criança realizou e, enfim, impactou positivamente o emocional dos pais, né? Agora, o que a ciência parental, acho que a gente pode falar bem assim, a ciência parental diz a respeito de disciplinar os filhos sem perder essa conexão? Porque o grande medo da punição, e eu vejo muitos colegas hoje em dia com receio de repente, falar uma verdade mesmo, ou estar presente, falar, puxa vida, eu me sinto culpado, porque eu não consigo ficar tanto tempo com meu filho, e o pouco tempo que eu tenho, eu não queria desperdiçá-lo sendo, entre aspas, desagradável, e perder aquele momento mágico que eu acho que eu estou vivendo. Essa pergunta é muito importante. Veja o seguinte, no passado, quando se punia muito, criou-se uma sociedade de pessoas devedoras. O que são as pessoas devedoras? Só se tende a sentir culpa, pegar excesso de responsabilidade, mas essas pessoas que se sentem devedoras para o mundo, elas fazem muito e se sentem felizes com mais facilidade. Já depois, quando passou a não se contrariar a criança, não punir, ter poupar, uma superproteção, se criou uma sociedade de crianças que hoje predominante, que são credoras do mundo. Uns devedores, outros são credores do mundo. O que é uma pessoa credora do mundo? Ela acredita que o mundo tem que adivinhar as necessidades delas e saciar. Portanto, ela não faz a sua parte. Ela fica infeliz por pouco. É o que predomina hoje nas gerações mais novas. Por quê? Porque o medo de exercer autoridade fez com que os pais fossem complacentes. O sentimento de culpa, quando as mulheres começaram a trabalhar fora, as pessoas que se opunham a isso falavam, teu filho vai ter problema.
e as mulheres entravam em casa com um sentimento de culpa. A criança interpreta isso. Se a criança interpreta que minha mãe se sente culpada, o pai se sente culpado, ela se empodera. Ela adquire poder, eu vou dominar meus pais. Porque a criança tem uma fase de desenvolvimento que ela é um psicólogo experimental. Primeiro ela é físico experimental. Ela derruba o prato para ver o que acontece. Aí quando ela percebe que o pai e a mãe brigam porque ela derrubou o prato, ela vai começar a pesquisar como que eu vou dominar esses caras aí. Porque eu tenho medo de ser abandonado. Então a criança vira psicólogo experimental. Então ela está sempre avaliando como vou assegurar que eu não serei abandonado. Alguns falam em tirania infantil, eu não concordo com esse termo, mas é uma defesa importante. Então o que acontece? As pessoas se sentem culpadas, não exercem a autoridade que precisa ser exercida, E tem um momento certo para isso. Tem um momento certo e jeito certo para fazer. Isso é muito importante. Então, criam pessoas que são insatisfeitas, imaturas, com dificuldade de ter compromisso, assim por diante. Como se soluciona isso? Eu estou trazendo a metáfora do tênis e do frescobol. Se eu jogo o tênis sacando uma pergunta para uma criança, responda se é capaz, e ela não vai responder, eu tenho razão sempre, eu vou criar uma pessoa com autoestima baixa, se sentindo insuficiente, e ela vai internalizar, um dia eu vou sacar. Um dia ela vai, como ela vai sacar? Ela vai pegar o ponto fraco dos pais, aquilo que os pais mais anseiam. Você tem que estudar na melhor universidade, tem que ser assim, tem que ser assado. Ele vai no calcanhar daqueles dos pais. Eu vou dar um saque ali. Eu vou vingar dos meus pais. Então ele vai ter o poder. Então o que acontece? Ele vai desenvolver problemas exatamente onde os pais mais falaram para não desenvolver. Agora, quando os pais jogam, então na comunicação tênis, existe um problema e eu estou jogando com uma pessoa. De repente, como os saques acontecem, o problema passa a ser a pessoa. A gente abandona o problema e fica problematizando com a pessoa. Na comunicação tipo frescobol, a gente saca de forma que o outro possa responder. E se o outro dá uma resposta que não é satisfatória, eu procuro corrigir aquela resposta. E se o outro percebe que eu faço isso, ele também vai tentar corrigir minha resposta. Então, qual é essa metáfora para orientar os pais? Devemos aprender a jogar frescobol na comunicação com as crianças e com as pessoas. Porque é fato, né? No frescobol o objetivo é a bola ficar indo de uma raquete para outra sem cair, diferente do tênis que você quer provar sua supremacia. Então, assim, um erro no tênis é explorado, um erro no frescobol é corrigido. Então, as pessoas precisam entender essa metáfora. Isso aqui não tem fim para as pessoas pensarem sobre isso. Então, o que acontece? Para você jogar frescobol com uma criança, você tem que ter aquilo que eu falei agora há pouco, atenção concentrada. Eu preciso prestar atenção na pessoa. Você é médico e sabe disso, que quando você atende um paciente, você precisa prestar atenção na pessoa. Aquilo vincula a pessoa, da mesma forma que vincula um paciente. Essa é a metáfora que eu estou falando. Quando eu dava aula na Faculdade de Medicina, lá na USP também, onde você é, eu dava aula para os alunos de Psicologia Médica, mostrando a importância de validar o paciente, porque o paciente validado, ou a pessoa validada, ela te dá alternativa para você encontrar a solução. A pessoa que você encurrala num ex, ela não te dá alternativas. Então, assim, na relação pais-filhos também. Então, o que é que tem que fazer? Atenção concentrada. Pensar sobre o que o outro me diz. Processar a informação. E deixar que o outro perceba o que eu estou pensando. Sem ter respostas chavão, respostas padrão, respostas preconcebidas. É isso que faz a diferença. Agora o seguinte, quando a gente fala naquele momento que tradicionalmente é mais desafiador, né, com a questão dos hormônios, da puberdade, adolescência, vamos falar assim, adolescência. Como lidar com esse desafio? Da melhor maneira, sem ser invasivo, sem ser castrador e ao mesmo tempo, enfim, de alguma forma compartilhando a experiência que a gente como pai, como mãe teve e sabe que não precisa ser bem daquela maneira, né? Sim, isso é importante. Nós temos que levar em consideração dois aspectos. O aspecto ideal. A relação humana, a nossa história de vida é como um filme, como um romance, uma novela. Então o que acontece na adolescência e na vida adulta é consequência do que ocorreu na infância. Então se a relação desenvolveu com bons vínculos, os conflitos naturais da adolescência que existem e precisam existir, e a criança precisa na adolescência destruir a imagem idealizada dos pais, ver que os pais são seres humanos
normais, comuns, né? E eles também. Então, é parte do processo. Então, se nesse enredo foi bem construído, não vamos ter problemas maiores com isso. Mas aí tem a segunda questão. Mas se não foi, muitas das pessoas que estão nos ouvindo podem não ter desenvolvido durante a infância e adolescência uma boa qualidade, no passado, uma boa qualidade de vínculo. Então aí é a questão mais problemática. Mas o que fazer? É preciso que se esforçar muito em termos de observar muito, interferir muito e escutar, interferir pouco e escutar muito. Então eu digo, porque quando alguém fala, está na época da aborrecência, eu me incomodo com isso. Porque a aborrecência, porque ele é aborrecente, porque ele questiona, porque ele duvida, porque ele começa a conhecer as regras do jogo do universo adulto e não aceita, porque o universo adulto não é tão bom, não é tão honesto quando se fala e se prega. Né? Ele começa a descobrir as regras do jogo. E ele vai se decepcionando, se rebelando. Então, os pais vão ter muita habilidade em ouvir essas pessoas e até mesmo admitir que erram. Mas quando se admite que erra, não para se culpar e dar poder ao outro. Olha, eu erro. Né? Agora você tem uma alternativa. Ou a gente resolve isso, ou você compreende, ou vamos sofrer juntos. Né? Então, mais uma vez, vai aí a metáfora do frescobol. Tem momentos que, para a gente fechar em alta, tá? Porque esse tema eu entendo que ele tem vários desdobramentos, enfim, é uma carreira toda dedicada a isso, né, doutor? Sim, sim. Mas tem momentos que, como pai, mãe e seres pensantes, sempre tentando acertar, a gente mesmo nota que erramos. Sim, errar humano. De repente, exagerou num comentário, um posicionamento não deveria ser daquela maneira. E também tem aquela coisa, né, do tipo, puxa, a gente como pai e mãe não deve errar. Como lidar com essa situação? Como que a gente pode ensinar para um filho sem perder a autoridade, né? Não que a autoridade deva existir porque eu mando, não é isso, sim, mas é por uma questão até amorosa mesmo, né, de propósito de vida. Não seja abalada. A autoridade, ela não é uma questão de cargo e função. Né? Eu sou autoridade porque sou pai. Né? Eu sou autoridade porque eu tenho uma experiência que eu posso te passar, eu tenho um conhecimento que eu posso te passar. Né? Essa é uma diferença muito importante. Todos os pais erram. Uma das premissas do treinamento parental, da orientação parental, é que não existem pais perfeitos e não se cria filhos perfeitos. Até porque a perfeição está muito ligada a regras criadas por outros num dado momento. O que era perfeito no passado já não é perfeito mais hoje. O que era certo no passado não é certo mais hoje. As coisas mudam. Então, não existem pais perfeitos e não se criam filhos perfeitos. Por isso que na adolescência o filho precisa destruir a imagem idealizada de pai e de mãe. Não é? E agora os pais, de um modo geral, a gente que é pai, também é um filho que cresceu numa educação cheia de problemas. Nós também temos traumas, nós também temos perdas, temos sofrimentos. Isso deve ser compreendido não como se vitimizando, dizendo, eu também sofri, você, né, se vitimizando. Não, mas admitir que realmente, olha, eu não sou perfeito, mas eu faço tudo, eu procuro fazer aquilo que eu entendo que é o melhor. Se não foi, me desculpe, porque foi assim que eu aprendi. Nós nunca fomos treinados para ser pai. Meu pai não foi treinado, meu avô não foi treinado, nem o seu, nem ninguém. Então todos erraram. Mas erraram com certeza com a melhor intenção. Mesmo quando um pai puniu um filho, ou puniu até de forma injusta muitas vezes, ele estava achando que aquilo era educação. Você pode, o filho não pode ir para a cama dos pais à noite, tem que dormir no escuro. Pode ir para a cama dos pais sim, vai lá, relaxa, se diverte, joga, brinca com as crianças. A gente ensina mais aos filhos jogando e brincando do que dando ordens. Então assim, joga, brinca, se diverte, até porque nada é mais prazeroso do que quando você é um pai e vê tua criança crescendo, tentando subir num sofá, brincando, mandando um abraço, um beijinho. Aquilo é um prazer enorme. Quando se fala de orientação de pais, se fala muitas regras, muita racionalidade. A racionalidade é conhecida, agora o prazer daquele convívio, um abraço de um filho, um obrigado pai, você não conhece ainda. Quando você conhecer, vai saber o que é verdadeiramente prazer. Né?
Não é só comida, bebida e sexo, que também são prazeres, mas tem prazer maior, que é o prazer da intimidade, do encontro. O Vinícius de Moraes tinha uma frase chamada assim: a vida é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Eu, parafraseando o Vinícius, eu fiz assim: a felicidade é arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Se você está fugindo de você com culpa, com sentimentos ruins, você nunca vai saber o que é felicidade autêntica. Você precisa se encontrar mesmo sendo imperfeito. Né? Então essa é a questão. Os filhos também, encontrem. É isso. Wilmer, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que isso aqui impactou e está impactando muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Beleza, muito obrigado. Beleza, obrigado a você pela oportunidade. Pessoal, a gente fica por aqui. Dê seu like, compartilhe, escreva seu comentário. Pessoas instruídas vivem melhor. E quem não quer ser um bom pai, uma boa mãe, sobretudo com ensinamentos que o doutor nos passou, baseado na neurociência e baseado em uma comunicação muito mais assertiva com os nossos filhos. Um beijo no coração e uma ótima semana.